Olá, galera. Eu sou a professora Erlúbia e estou aqui para gravar mais um vídeo aula de geografia para nossas aulas semanais, ok? A gente vai iniciar hoje o percurso 5, um mundo urbano. Tá? Esse percurso já faz parte da segunda unidade que a gente está vendo aqui, ó. Sociedade urbana industrial, recursos naturais e fontes de energia. Então, o mundo urbano, processo de urbanização do mundo. A urbanização é um processo no qual a população urbana cresce a taxas mais elevadas do que a população rural. É um fenômeno demográfico que se caracteriza pela tendência de concentração da população de um país ou região nas cidades. A urbanização mais acelerada aconteceu a partir das revoluções industriais, entre a segunda metade do século XVIII e o século XIX, em países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. A industrialização atraiu contingentes populares do campo para as cidades, em razão da necessidade de mão de obra para as fábricas. Em países como o Brasil, México, Argentina e outros, a urbanização é mais recente e intensificou-se a partir dos anos de 1950, com o crescimento da atividade industrial. É importante lembrar, porém, que em resultado apenas da industrialização, que em alguns desses países, como é o caso do Brasil, a urbanização não foi resultado apenas da industrialização, mas também de problemas existentes no campo, como a concentração fundiária, o difícil acesso à propriedade da terra e outros. Como veremos adiante, a mecanização e a industrialização de inovações científicas e tecnológicas em atividades agropecuárias também têm relações com a urbanização nos últimos 50 anos. Então, gente, além da dificuldade no campo, né, que hoje em dia as máquinas já substituem a ação humana, nos campos também, na agropecuária principalmente, e a abertura de indústrias, de fábricas, indústrias, né, nas grandes cidades. É o que mais chama a atenção da população, né, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. O crescimento da população urbana. Até o início do século XIX, a população urbana mundial não havia atingido 7% do total. Cerca de 2 séculos depois, em 2008, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou os 50%. 50%. Cerca de 3,3 bilhões de pessoas. Segundo previsões da ONU, esse número chegará a 5,2 bilhões em 2030, representando mais de 60% da população mundial, né? E 6,7 bilhões em 2050, ou 68,4% do total. Estima-se que nas próximas décadas o crescimento urbano nos países desenvolvidos não será muito elevado. Entretanto, duplicará principalmente em países da Ásia e da África em cerca de 15 anos. Diante disso, uma parcela cada vez maior da população mundial estará exposta à pobreza e o desemprego e os riscos ambientais associados à urbanização acelerada, como a deficiência de saneamento básico. Segundo a ONU, 30% da população urbana mundial vive em condições de pobreza. Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias. E entre 20 e 40 milhões de famílias não têm moradia. A falta de emprego é outro grave problema, levando 37% dos moradores de áreas urbanas a trabalhar na informalidade. Além disso, se confirmada a previsão de que até 2050 a população urbana será de 6,7 bilhões, a pobreza nas cidades deverá se agravar caso não seja tomada providências para erradicá-la. Então, gente, cada dia que passa a gente vê a dificuldade, né? Dificuldade de emprego, né? As pessoas indo para um lado e outro, atrás de tentando melhorar, né? Melhorar as condições de vida e a situação só piora. E hoje o custo de vida também está muito caro, né? Além de não ter um emprego,
está difícil o emprego e ainda tem o custo de vida altíssimo, que o que um pobre ganha, a pessoa ganha, mal dá para se sustentar, para comer. Não é isso? Os problemas associados à urbanização serão mais graves nas megacidades e nas megalópolis. As megacidades são cidades grandes, viu? Tem população superior a 10 milhões de habitantes. E as megalópolis são cidades com grandes aglomerações, formadas por metrópoles grandes, cidades cujos limites se interpretam no espaço ocupado por elas. Certo? Em 1950, Nova York e Tóquio eram as duas megacidades do planeta. Em 2007 havia 19 e em 2018 o número de megacidades passou a ser de 33, a maioria concentrada nos países mais desenvolvidos, onde os problemas econômicos, sociais e ambientais são graves. Desemprego, violência, carência de transporte público, poluição, saneamento básico, entre outros. Nas próximas décadas, os países emergentes e os menos desenvolvidos serão os principais geradores de megacidades, enquanto o crescimento desse tipo de aglomeração urbana nos países desenvolvidos tenderá à estabilização. Então, a situação é muito difícil, porque toda hora a gente vê a migração, as pessoas saindo principalmente do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. E às vezes faz piorar. Quando chega na cidade, acaba tornando-se, de certa forma, escravizado, né? Trabalhando trabalhos informais, ganhando mixarias, né? Às vezes o que ganha não é suficiente nem para sobreviver dignamente. Transformação da produção agropecuária e urbanização. As transformações da atividade agropecuária decorrentes da introdução de inovações científicas e tecnológicas no campo desde os anos de 1960 ajudam a explicar não somente a intensa urbanização após esse período, como também o desemprego estrutural no campo. A intensificação do uso de máquinas agrícolas, fertilizantes, defensivos agrícolas ou agrotóxicos e rações, além do melhoramento genético de plantas e animais, altera o rendimento e a produtividade da agropecuária. Já em 1960, as sementes híbridas de cereais obtidas em laboratório de pesquisa possibilitaram maior rendimento das lavouras e maior resistência à praga de doença. Olha aí, gente, a Revolução Verde, né? Foram selecionadas sementes híbridas de cereais e que foram obtidas em laboratório de pesquisa e foram modificadas, possibilitando assim um maior rendimento das lavouras e resistência, né, a pragas e doenças. É a Revolução Verde. Nos anos de 1980, organismos geneticamente modificados começaram a ser desenvolvidos a partir de sementes transgênicas, representando outra inovação científica e tecnológica importante para as transformações na agropecuária. As culturas com variedades de sementes de alto atendimento da Revolução Verde, como também os ONGs, que são os organismos geneticamente modificados, exigiam a utilização de grande aparato tecnológico, máquinas, tratores, defensivos agrícolas, fertilizantes, etc. Entretanto, o uso intensivo de agrotóxicos pelas atividades agrícolas é responsável por grandes danos ambientais ao solo, pois este os retém, comprometendo sua biodiversidade. Ao ar, material em suspensão provoca danos à saúde humana e outros seres vivos, além de contaminação de alimento. E as águas superficiais e subterrâneas, além de outros. Em 1990, com o desenvolvimento da informática, muitas de suas inovações passaram a ser aplicadas na agropecuária. Software para o gerenciamento dessa atividade, drones para detectar doenças e pragas em plantações e pastagens, talhas de plantio, excesso de irrigação, contagem do número de cabeças de gado, localização de nascentes de águas
e muitas outras, além de máquinas agrícolas e computadorizadas. As inovações científicas e tecnológicas, se por um lado favorece a agropecuária por meio do aumento do rendimento e da produtividade, por outro substituíram parte da mão de obra empregada no campo e provocaram desemprego estrutural, como já foi citado. Dispensados do trabalho no campo, populações migram para as cidades, também contribuindo para o processo de urbanização ocorrido nos últimos anos. Então, gente, tá aí mais uma vez, né? O agricultor, o camponês, acaba perdendo a vaga para as máquinas, né? E acaba indo para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, né? De solução para viver, né? Para poder sustentar a família, acaba indo para a cidade, fazendo aglomerações por lá e vivendo indignamente, infelizmente. E assim são muitas famílias, viu, pessoal, hoje em dia. Muitas famílias mesmo, vivendo na miséria, em situação de extrema pobreza, infelizmente. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Vocês leiam com atenção o conteúdo que eu vou mandar na atividade também, que vai ajudá-los na resolução, tá certo? E até o nosso próximo vídeo.